Muito bem, a semana passada eu dei início aqui a uma série de estudos e ensinos acerca do novo nascimento. E hoje eu quero finalizar aqui no livro de João, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 13, em que a palavra de Deus diz assim: Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, isto é, descendência de Abraão, os israelitas, e os seus não o receberam. Você pode observar claramente essa palavra aqui se cumprindo quando Jesus vai até Nazaré, a cidade onde ele é criado, e no dia de sábado ele comparece à sinagoga, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, e o ministro da sinagoga entrega nas mãos dele um pergaminho para ele ler. Jesus, acostumado a ir naquele lugar de culto, pega o pergaminho e abre justamente no trecho de Isaías, capítulo 61, em que diz que o Espírito do Senhor era sobre ele, o Senhor o havia ungido para pregar as boas novas aos mansos, para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade àqueles que estavam presos. E Jesus foi citando a profecia de Isaías 61 e chegou um ponto que ele disse: hoje essa escritura se cumpriu nos vossos ouvidos. Aquela promessa, o Filho de Deus assumiu para si. Quando os religiosos, os doutores da lei, os escribas, ouviram Jesus dizendo aquilo, a Bíblia diz que eles ficaram irados, ficaram revoltados com aquilo e achavam que Jesus estava blasfemando, indo longe demais. Alguns até comentaram: ah, mas não é este o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria, os seus irmãos não estão por aí conosco? E a Bíblia também diz que tentaram jogar Jesus de um precipício. Eles não aceitaram aquela palavra, o coração deles estava endurecido. Logo no início do seu ministério, Jesus presumiu que o seu povo aceitaria os seus ensinos, aceitaria a sua palavra. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, rejeitaram a sua palavra e foram eles que o entregaram posteriormente na mão de Pilatos, o governador, para que ele fosse então morto e crucificado. É o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. O tempo deles passou. Foi aí então que Jesus começou a pregar no deserto, nas montanhas, na beira da praia, aos gentios, ao povo que não era da descendência de Abraão, aos cegos, aos paralíticos, aos coxos, mas o povo que acolhia de bom grado o ensino dele e a palavra que ele transmitia. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Qual foi o resultado desastroso disso, pastor? O resultado foi que em 70 anos depois de Cristo, o imperador Nero invadiu Jerusalém, fez uma matança, um genocídio, e os judeus se espalharam no globo terrestre. Durante milhares de anos, eles ficaram espalhados até que Israel fosse declarado outra vez como nação independente. Se eu não me engano, ali pela década de 70 ou 40, Israel foi declarado outra vez como um estado independente, e agora os judeus estão voltando para o seu país, para a sua terra. Eles pagaram um preço alto por ter rejeitado o Messias, o Filho de Deus. Pagaram um preço alto por não ter acolhido a mensagem do Salvador. Agora, nós, os gentios, o povo aqui ocidental e todos aqueles a quem a palavra de Deus tem chegado, deve ficar atento também.
Porque vamos supor que a igreja brasileira fechasse o coração para Jesus. Jesus continuaria a ser pregado em outros países, em outras nações, na África, até mesmo em países orientais, na Ásia, e o nosso tempo então teria passado. As consequências por rejeitarmos a mensagem do Evangelho viriam. Muitos países estão sofrendo consequências terríveis porque rejeitaram Cristo. Países que no passado experimentaram grandes avivamentos, hoje estão em colapso, estão em declínio. É uma palavra de alerta. Se o povo exclusivo de Deus, os judeus, eles receberam o juízo por não receber ao Salvador, por não aceitar o Salvador, o que se dirá de nós, os gentios? Se nós fecharmos o coração para o Salvador e nos tornarmos orgulhosos, há muitas pessoas que já estão se tornando orgulhosas, elas dizem, eu não preciso ir na igreja, eu já conheço a palavra de Deus, não preciso me sujeitar a ministério nenhum. Tome cuidado, nós temos que estar atentos. Como veio o juízo para a descendência de Abraão, os judeus, o povo exclusivo do Senhor, agora é o tempo dos gentios. Mas se os gentios não fizerem jus à oportunidade que lhes foi dada, o juízo de Deus está às portas. Aí o verso de número 12, continuando aqui, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Israel não recebeu, então a oportunidade veio a nós. E nós que temos recebido, que temos crido em Cristo, que temos aceitado o Evangelho, a Bíblia diz que nós recebemos o poder, a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. Não há um privilégio na face da terra maior do que este. Tal qual Jesus Cristo é Filho de Deus, nós também o somos. Eu conversava com um amigo pastor ontem mesmo acerca disso, que o que falta para o povo de Deus é entender o nosso lugar em Cristo, entender os benefícios que advêm a nós desde que Jesus morreu na cruz até o momento em que ele se assentou à direita de Deus Pai no trono. Eu vou repetir, houve um intervalo de tempo entre Jesus crucificado ali no Monte Gólgota, no Calvário, e Jesus assentado à direita de Deus Pai. Nesse intervalo de tempo está todo o benefício, toda a graça que o Evangelho poderia trazer para nós. O único que pode nos ensinar o que nós recebemos como benefício neste período, nesse intervalo de tempo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Se nós entendermos os benefícios pós-cruz, da cruz até Jesus assentado à direita de Deus Pai, nós viveremos a totalidade, a plenitude do Evangelho de Cristo. É o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, quando eu for ter convosco, o meu desejo é chegar até vós e ministrar a plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, é muito grande que você recebe quando você aceita Jesus, quando você crê em Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, a Bíblia diz, a saber que se com o teu coração você crer que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e você confessar com a boca que Ele é o Senhor da sua vida, você será salvo. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 12 anos de idade. Um pregador fez um culto especial perto da casa dos meus pais, e ele apontava o dedo e dizia,
jovem, aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador, porque o teu nome será escrito no livro da vida. E quando ele dizia assim, eu estremecia por dentro. E ele diz, venha aqui à frente e aceite Jesus agora. E eu fui. Dobrei os meus joelhos naquela igreja pequena, de madeira, lugar simples, e me rendi diante de Jesus. Foi naquele dia, numa noite de terça-feira, que eu recebi o milagre do novo nascimento. É o que diz aqui o versículo 13. Quem recebe Jesus, quem aceita Ele como Senhor, recebe o milagre do novo nascimento, se torna uma nova criatura, recebe o poder, a capacidade de se tornar filho de Deus. Oh, amigo e amiga telespectador, você ainda não aceitou Jesus? Faça isso agora mesmo, aí na sua casa, através dessa programação, no hospital, no local de trabalho. Você quer perder esse benefício incomparável de se tornar um filho de Deus tal qual Jesus o era? Você sabe por que os religiosos tinham tanta birra com Jesus, por assim dizer? É porque todas as vezes que Jesus se dirigia a Deus, ele se dirigia como Pai. Ele chamava Deus de Pai. E então os escribas, eles diziam, ele está blasfemando. Porque quando ele chama Deus de seu Pai, ele está se constituindo filho de Deus. E se é filho, tem a mesma genética, tem a mesma essência. É exatamente isso. Jesus Cristo se tornou como nós, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é. Eu vou repetir. Jesus Cristo despiu da sua glória no céu e veio a essa terra como homem, se tornou como nós, para que através da sua morte, da sua ressurreição, crendo nele, recebendo, aceitando, nós pudéssemos nos tornar como ele é. Nós pudéssemos ter os mesmos privilégios que ele tem como filho de Deus. Aleluia! É muito sublime, é muito grande a obra que o Espírito Santo faz do novo nascimento na vida daqueles que creem. E aí, para encerrar, o versículo de número 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Pense com o pastor na data do seu nascimento, que é a comemoração do seu aniversário. Você veio a existir nesse mundo pela vontade do seu pai e da sua mãe. Alguns acham que nasceram acidentalmente, outros dizem, não, eu sou fruto do acaso. Antigamente contava essa história para as crianças que a cegonha deixava na porta da casa. Nada disso. Você nasceu da vontade dos seus pais. Os seus pais tiveram um desejo, uma atração que é natural a cada ser humano, um pelo outro, e você veio então a existir. Mas além do nascimento natural, humano, que é da vontade de um homem e de uma mulher, você precisa nascer do alto. E o nascimento do alto se dá quando você aceita Jesus. É bem claro o que eu estou falando. A palavra de Deus é simples. Eu vou repetir para que fique bem gravado no seu coração. Você nasceu segundo a vontade dos homens, o seu pai e a sua mãe que te geraram. Mas é necessário que você nasça da vontade celestial, do céu. É necessário que, aceitando Jesus, o Espírito Santo torne você uma nova criatura. Toda a humanidade deve passar por esses dois nascimentos. O primeiro é o nascimento humano, natural, e o segundo, o nascimento celestial. Só pode vencer o pecado quem nasce do céu também. Você já nasceu do céu? Caso ainda não, eu quero fazer uma oração para que essa linda obra aconteça na sua vida. Deixe-me orar agora. Pai, muito obrigado pela sua palavra. De um modo simples, objetivo, mas na autoridade que o Senhor me deu de ser um ministro do Evangelho, eu transmiti o teu recado.
Jesus Cristo veio para aqueles que eram seus, mas eles não quiseram, não o receberam, não aceitaram. Eles quiseram ficar abraçados com a religião, com os ritos, e com orgulho desprezavam a mensagem de Jesus. Jesus dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Eles não eram mansos, não. Era um povo que tinha um coração inquieto, bravo, agitado. O Senhor veio para curar os quebrantados de coração. Eles não eram quebrantados de coração, então ficaram sem cura. O Senhor veio para libertar os cativos. Mas eles orgulhosamente diziam: nós não estamos presos, não. Como que nós estamos presos? Não tem cadeias e correntes sobre nós. Mas Jesus sabia que a prisão deles era do pecado. Jesus veio para libertá-los dos seus pecados. Eles não quiseram, eles não receberam. O tempo dos judeus passou, vê agora o tempo dos gentios. E neste nosso tempo, nós temos que agir à altura. Não podemos fechar o coração, endurecer o coração pelo engano do pecado e rejeitar a tua palavra. Caso contrário, não haverá esperança, virá o juízo e o julgamento do Senhor. Mas aqueles que te receberam, aqueles que acolheram o Salvador, o Senhor deu a eles o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Que privilégio, que honra, que prestígio é esse? Prestígio incomparável, imensurável. Eu oro para que os que estão me assistindo e ainda não aceitaram, não confessaram Jesus como Senhor, façam isso. Faça isso agora. Reconheça que você tem sido um pecador, que você tem andado longe do Senhor, em uma vida errada. Deixe o orgulho de lado e diga: eu aceito a Jesus como meu Salvador. E o Espírito Santo operará em você o milagre do novo nascimento. Você não será só nascido da vontade do homem e da mulher, isso é, os seus pais, mas você será nascido principalmente da vontade celestial, pela semente do Evangelho que está sendo plantada no seu coração através desse programa. Eu declaro, ó Pai, que todos os que oraram comigo e receberam Jesus, eles são salvos. O nome deles é escrito no livro da vida e eles recebem o poder, o direito, as prerrogativas de se tornarem filhos de Deus. O mais alto patamar que alguém poderia chegar no teu reino, de ser teu filho. Amém e graças a Deus. Aleluia! Quando eu estava orando, a unção de Deus estava forte aqui nos estúdios. Isso é uma comprovação de que Deus alcançou muitas vidas através dessa mensagem.